Boa noite, sétimo período de Música e de Educação Física. Bem, vamos nós para mais uma aula e provavelmente essa vai ser de conteúdo a última aula, porque eu vou fazer uma revisão, tá? Vou fazer uns quadros sobre os 3 tipos de avaliação que nós demos. Eu vou trabalhar hoje o Celso Vasconcelos, né? Que nós temos esses 3 autores que eu trabalhei, Jussara Hoffmann, o Lucchesi e o Celso Vasconcelos, que são autores que se trabalham muito nos concursos públicos, tá? De repente, vocês devem estar pensando assim, nossa, mas eu estou estudando avaliação, mas não se adequa à educação física, não se adequa muito à música. Mas nos concursos públicos, eles pensam o seguinte, vocês são professores, não importa se vocês são professores, né, de qualquer uma outra licenciatura. Partimos do princípio que são professores, tá? Então, eu vou fazer, depois da aula de hoje, vou começar a trabalhar exercícios, etc. Bem, uma outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é a atividade que eu dei, né, que é para entregar hoje, do resumo do Lucchesi, está valendo 2 pontos. É muita coisa, tá? Você tem que entender o Lucchesi, que ele é um dos mais importantes. Tanto ele quanto a Jussara Hoffmann e o Vasconcelos caem muito em concurso. Mas tem pessoas ainda, que eu não vou falar nome, que é antiético, né? Dos 2 cursos, nós estão faltando. Tanto atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Tá? A atividade 1 foi aquela de 5 questões, a atividade 2 foi de 10 questões, né, que a grande maioria, muitas pessoas, né, colaram do outro, que eu sei, porque até a forma igualzinha, sem nome, tá? Eu não vou aceitar nenhuma atividade sem nome, tá? E a atividade 3, que foi elaboração de provas. O que acontece? Eu pedi 4 questões de prova. E, por exemplo, tem pessoas belíssimas, ótimos alunos, que fizeram as 4 questões, mas não fizeram as 4 que eu pedi. Não fizeram uma diferente. Não valeu. A gente tem que obedecer a voz de comando. O que eu pedi? Tá? Falso ou verdadeiro, completar a lacuna, aquela resposta correta e alternativas constantes, porque, por exemplo, inciso 1, inciso 2, inciso 3 são, por exemplo, são alternativas corretas, então isso a gente chama de alternativas constantes. E a pessoa colocou, por exemplo, descreva, questões corretas, mas são questões subjetivas. Não, eu pedi 4 questões objetivas. Então, se pessoas muito bacanas, sabe que entende muito, vai tirar uma nota um pouquinho menor, é por conta disso, não que tenha feito o exercício errado, mas não fez o exercício que eu pedi. Então, nós temos que começar a compreender que vocês vão sair daí, vão ser submetidos a um concurso, vocês têm que fazer o quê? Responder o que? A voz de comando, né? A gente tem que obedecer a voz de comando. Muito bem, então agora nós vamos começar a aula de hoje, né? Como vou tentar fazer a última avaliação, a última parte mesmo teórica, porque agora eu vou começar a trabalhar dentro das atividades e um pouquinho, uma revisãozinha do teórico para poder fazer a prática. Nós vamos ver hoje a avaliação segundo Celso dos Santos Vasconcelos, que a gente só chama de Celso Vasconcelos. Então, como é a avaliação para ele, né? Avaliar aprendizagens, todo mundo já sabe que é um sério problema educacional há muito tempo. É o tendão de Aquiles de qualquer professor e avaliação. De que forma que o professor ele vê a avaliação, né? Então, a gente observa, aqui agora eu vou falar as palavras do Celso Vasconcelos, não vou falar as minhas palavras, né? Que desde a década de 60, as grandes críticas eram feitas porque havia um grande estrago na prática da avaliação como sendo classificatória, né? Excludente. Então, a avaliação ela só servia na década de 60 para quê?
classificar. Então, havia até professores que colocavam uma fileira, forte, fraco e médio. Olha como ela era classificatória. Excludente, porque quem era fraco, ninguém nem conversava, ninguém nem olhava para aquela criança, né? E havia o quê? Um baixíssimo nível de qualidade da educação naquela época. Por quê? Porque as pessoas ficavam mais preocupadas com aquele que sabia e não com aquele que estava necessitando, né? O que a gente sempre fala. Aquele que não aprende é aquele que a gente tem que correr atrás. Mas a gente precisa que haja uma mudança, né? Então, para ver essa mudança, é preciso um compromisso com uma causa, né? Que pede o quê? Uma reflexão. Nós temos que fazer uma reflexão, uma elaboração teórica. O que eu tenho que pensar e qual é a disposição afetiva que eu quero, né? Qual é o querer? O que eu quero com o meu aluno na minha avaliação? Mas, então, essa mudança, ela não depende só do indivíduo, dado que os sujeitos vivem em contextos históricos diferentes, que limitam as suas ações em vários aspectos. Óbvio, como eu tenho que ter um olhar para aquele aluno, tenho que ter um olhar para a minha escola, tenho que ter um olhar diferente para a minha classe, porque ela não depende só daquele indivíduo, depende de mim também, depende de todo mundo que está dentro daquele contexto. Mudar, na verdade, eu tenho que criar possibilidades. Quais são as possibilidades, né? Nessa sociedade, ela é tão seletiva, o sistema educacional ele é marcado pelo autoritarismo. Seria possível eu avaliar de outra forma, num contexto assim, tão contraditório, tão competitivo? Seria. Será que conseguiria mudar, né, essa possibilidade? Bem, antes de uma questão lógico-teórica, histórica, objetivamente, nós temos que, apesar do sistema, ou seja, constatamos que os educadores estão fazendo, porque nós temos um sistema a ser obedecido, né? Por mais que eu queira fazer alguma coisa diferente, eu tenho que mudar, mas a gente tem que ver primeiro que nós cumprimos as ordens do nosso sistema, ou seja ele estadual, ou seja ele municipal, ou ele seja privado. Então, a tarefa que se coloca para nós, professores, aponta 3 direções. Primeiro, que é o fortalecimento. Então, nós temos que valorizar o quê? Práticas inovadoras, existentes para que elas não sejam efêmeras, ou seja, que elas não sejam comuns, que elas não sejam uma coisa assim, tão evidente. Elas têm que ser alguma coisa bem diferente, alguma coisa inovadora. Segundo, avanço. Então, eu tenho que criar o quê? Umas novas práticas. Vou fazer uma coisa diferente. Terceiro, eu tenho que ter crítica. Não baixar guarda em relação à presença ou à influência da avaliação tradicional. Ou seja, eu também, de qualquer forma, eu não vou declinar da avaliação tradicional. Eu não posso. Tá? Eu tenho que cumprir a avaliação do meu sistema. Eu não posso ser... eu vou ser o quê? Eu subversivo. Não vou cumprir o que o sistema... Não. Mas eu também tenho que ter uma crítica em relação àquela avaliação que o meu sistema me impõe. Tá? Então, isso é muito importante para nós. Agora, a nossa contribuição nesse sentido, né, é aprender com práticas de mudança para tirar lições e princípios. Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Quando eu começo a perceber mudança, eu tenho que pegar essa mudança para eu fazer dela o quê? Um aprendizado, não só para mim, quanto para meus alunos. A mudança a gente sabe que não depende apenas do indivíduo, dado que os sujeitos vivem em contextos históricos que limitam suas ações em vários aspectos. Primeiro, a gente pode ajudar a socializar, a valorizar, a validar práticas. Então, gente, quando a gente... vamos colocar todo mundo no bolo, né? Vamos ajudar todo mundo a socializar, porque a aprendizagem
quando eu vou avaliar a aprendizagem, eu dei oportunidade a todos se socializar. Eu vou valorizar aquela pessoa, eu vou validar aquela prática dele, que apesar de ser diferente da que eu ensinei, mas a avaliação dele está correta. Segundo também, é criticar, né? Eu tenho que superar contradições, eu tenho que ver o que é diferente. E terceiro, eu vou explorar possibilidades ainda encobertas. Eu tenho que descobrir coisas diferentes, né? Então, eu tenho que realmente aproveitar esse sentido. E o que está em pauta nesse momento, né, dessas práticas, não é a mera existência de um rol de sugestões, opções do que se fazer. Na verdade, a gente pensa, vai ter uma lista de... igual uma receita de bolo. Não. O caminho para se chegar a uma prática transformadora é bem mais complexo. É muito diferente, não é uma receita, né? Porque nós temos que, na verdade, criar um novo plano de ação, né? É fruto da percepção, né, do professor, da necessidade quanto à clareza de uma finalidade. O que eu quero que o meu aluno aprenda? Então, eu vou realmente procurar fazer um plano em que esta mudança seja exequível, essa mudança tenha possibilidade de acontecer. Então, para que isso aconteça, nós temos também 4 fatores, aliás. Primeiro, nós temos que pensar na avaliação como um compromisso com a aprendizagem de todos. Então, nós temos que pensar qual é a intenção que eu tenho com a avaliação. A primeira, eu tenho que pensar na intencionalidade, tá? Esse é o primeiro fator, segundo Celso Vasconcelos. Então, quando eu acompanho aqueles processos de mudança das escolas, da rede de ensino, o que tem que demonstrado, né? Quando a gente vê nas escolas, que a mudança em outros aspectos da avaliação, a gente só pensa em conteúdo, forma, a relação, sem a mudança da intencionalidade. Não tem levado a alterações mais substanciais. Se eu não pensar por que eu estou avaliando, né, isso não vai me levar a nada. Então, a intenção tem que estar dentro de cada professor e de cada escola, né? Agora, a mudança da intencionalidade na avaliação, mesmo sem maiores mudanças, quer dizer, eu quero fazer uma mudança, mas eu não preciso fazer uma mudança tão brusca. Em outros aspectos, no primeiro momento, tem possibilidade de avanços significativos do trabalho. Ou seja, qualquer pequena mudança que eu vá fazer no meu processo avaliativo com meus alunos, já vai me apresentar o quê? Uma pequena mudança. Pode haver mudança ou no conteúdo, ou na minha forma de avaliar. Pode haver até uma mudança na minha metodologia de trabalho em sala de aula. Eu posso mudar muita coisa. O meu conteúdo, de que forma que eu vou avaliar, ou a mudança na minha metodologia. Essa metodologia não está muito boa, né? A metodologia que eu estou fazendo no meu trabalho de sala de aula. E pode ser também até a estrutura da escola, né? No caso, até para o pessoal da educação física, né? Às vezes eu estou avaliando num lugar que não tenha um campo, que não tenha uma quadra, que não tem nada. Então, essa estrutura da escola, ela precisa ser mudada, ou eu vou levar meus alunos em outro lugar. Né? Quando eu estudava, eu fazia no caso da educação física, eu fazia em outro colégio, porque o meu colégio não tinha quadra. Então, a educação física, a gente ia para o campo de Barra Mansa, lá no centro da cidade, quando havia, né? Porque nem hoje há. Hoje é o pedaço lá da Santa Casa, hoje acho que tem a Oncobarra, ali foi também o campo de futebol de Barra Mansa. Tá? Então, eu ia para lá fazer minha educação física, ou seja, para que houvesse uma intencionalidade na avaliação daquela disciplina, nós precisamos mudar a estrutura, mudando de lugar. Quer dizer, se não houver um enfoque mesmo, né, esse enfoque de mudança, não adianta, gente, não vai adiantar essa intenção, porque já eu lembro do ditado que o pessoal fala assim, o inferno está cheio de boas intenções.
Então, a intencionalidade é o problema nuclear da avaliação, ele que é o principal problema. Portanto, alguns cuidados têm que ser reforçados. Primeiro, não torná-la, né, como absoluta, como definitiva. Quer dizer, eu não tenho que pensar que, às vezes, aquilo que a minha intenção, ela não pode ser absoluta. Tá? Eu tenho que ter clareza de que eu posso pensar em outras coisas. Mas também eu não vou reduzi-la a um campo bem particular, né, ou específico. Eu não posso confundir isso com a realidade. Não usar como refúgio dos conflitos, para encobrir contradições da prática. Né? Tem muito professor que pensa assim, eles fazem isso comigo, então eu vou usar avaliação, a minha intenção vai mudar, não quero que eles aprendam, eu quero que eles aprendam o quê? A ser gente. Às vezes a gente faz isso. É uma forma de vingança, mas a minha intenção na avaliação não pode ser isso, a intenção tem que ser intenção de aprendizagem. E o quarto intenção aqui, né, é não deixar de perceber o seu enraizamento na realidade. Quer dizer, qual a intenção? A minha intenção tem que estar muito voltada à realidade do meu aluno. O segundo fator, né, da avaliação, segundo Celso Vasconcelos, é o conteúdo e forma da avaliação. Né? O conteúdo da avaliação diz respeito ao que é tornado como objetivo de análise. A forma refere-se ao como. Então, a primeira forma dele é da intenção. A segunda é como. Como essa avaliação ocorre. Né? Olha a diferença. Primeiro, intenção. Segundo, como eu vou avaliar, como ela ocorre, né? Ela pode ter diferentes aspectos, né, da realidade do indivíduo, na sala de aula, instituição, sistema ou sociedade como um todo. Então, a gente tem que ter uma noção de como essa avaliação, como ela ocorre. Então, dependendo do foco, nós teremos vários tipos de modalidades de como. Por exemplo, quando eu faço uma autoavaliação. O aluno faz a autoavaliação dele do quê? Do processo dele do ensino-aprendizagem. Tá? Ele vai pensar o que eu aprendi, como eu entrei e como estou saindo. Ele está fazendo uma autoavaliação. O segundo, quando eu faço uma avaliação institucional, o que aquela escola está agregando à minha aprendizagem. E o terceiro, eu vou fazer uma avaliação do sistema. Será que esse sistema está norteando uma avaliação que é promissora, que é boa para que os professores possam, né, realmente conhecer se o aluno aprendeu? Avaliar o aluno como todo, gente, é uma das representações mais fortes entre os professores, quando trata de suas práticas avaliativas. Porque o professor, na verdade, o aluno está dando feedback do que ele ensinou. Né? Expressam isso tanto em relação ao que estão realizando, quanto que é idealizado. Quer dizer, o resultado da avaliação expressa como eu estou, ou como é o meu trabalho, ou será que ele foi alcançado do jeito que eu pensei, que eu idealizei enquanto professor? Então, um dos grandes problemas da educação é a falta de articulação entre o que quer a prática pedagógica, a intenção que eu declarei e que está enraizada. Assim, nós temos dois aspectos essenciais da elaboração da proposta do meu trabalho de avaliação. Primeiro, o que o aluno precisa aprender? Eu tenho que definir o que ele tem que aprender. Né? E como o aluno conhece? O que ele conhece? Quando a gente faz aquela avaliação diagnóstica, eu saber onde ele está para eu saber onde eu vou começar. Né? Então, eu tenho que saber o que eu vou ensinar, para que eu vou ensinar, se ele já sabe. Né? Então, eu tenho que partir do pressuposto do que o que o aluno precisa aprender e como que o aluno conhece aquilo que eu vou ensinar a ele. Né? Eu preciso saber da onde. Será que o que ele conhece é de uma fonte fidedigna? É de uma pessoa que realmente ensinou corretamente? Então, essa prática avaliativa, ela se dará em cima disso, enquanto processo e enquanto produto. Tá? O que se está ensinando, até que ponto ele é relevante? Será que eu estou ensinando isso tudo para vocês é relevante?
Em que medida essa ensinagem que nós estamos fazendo, eu estou fazendo de forma adequada, eu estou fazendo da forma que eu sei, como se eu estivesse trabalhando com vocês, dando a aula para vocês, não é? A avaliação, ela, na verdade, ela reflete aquilo que o professor julga ser o fundamental, o que vale, mais ou menos consciente. Eu mesmo falo, olha, gente, isso é importante, estuda isso. Quando eu começo a colocar em vermelhinho alguma coisa nos slides, pode saber, é coisa importante que cai na prova. A avaliação reflete aquilo que o professor acha que é fundamental. Ele só pede o que é fundamental. O que vale, o que é mais ou menos consciente. Devemos atentar para o possível descompasso entre o que se pensa e o que é mais importante, aquilo que efetivamente está sendo solicitado nas avaliações. A pergunta sobre o conteúdo da avaliação, sobre o que deve ser avaliado, resgata de imediatamente o questionamento: o que vale a pena ensinar? Por isso é que nós pedimos. Terceiro tipo, né, é avaliação em vínculo pedagógico. Historicamente, né, a avaliação tendeu a se automatizar, né, a se tornar um fim em si mesmo. Por que a gente fala em vínculo pedagógico? Porque a avaliação está intrinsecamente relacionada à parte pedagógica, né? A avaliação, aprendizagem, avaliação e resultado. No caso, a avaliação é o resultado da aprendizagem, por isso que é esse vínculo pedagógico. O que o professor está fazendo para que o aluno aprenda, para que ele tenha sucesso na avaliação, né? Então, nós temos que corrigir essa distorção, porque ela implica reconhecer que a avaliação da aprendizagem, ela se dá no campo pedagógico, não é? No caso, ela não é um simples... que nós falamos logo no princípio, é uma penalidade, não é a penalidade. A avaliação é um processo, né, para eu, enquanto professor, enquanto aluno, nós detectarmos se aquilo que o aluno aprendeu foi realmente aprendido. Então, ela tem um vínculo, né, com é um vínculo pedagógico, né, com o sistema, né, da aprendizagem. O grande desafio, então, pedagógico em sala de aula é a questão da formação humana, através do trabalho baseado em relacionamento interpessoal. Quem vai, na verdade, desenvolver esse vínculo pedagógico para que haja uma boa avaliação é o professor, né? Se o professor for bom, né, ele vai conhecer o aluno, aquela relação interpessoal, na organização daquela coletividade da sala de aula. A gente coloca quem vai ajudar, né, os melhores irão ajudar os menos favorecidos, no sentido de cognição, né, não é porque é pobre, é cognição. Quem tem mais, aprendeu mais rapidamente a ajudar o que aprendeu com menos facilidade, né? A gente tem que reconhecer qual o contexto da escola brasileira contemporânea, porque está muito difícil de ser professor, né? Nesse quadro, a avaliação tradicional, ela tende a ser uma forma de alívio, né? No ponto de vista subjetivo, porque ali canaliza a culpa para alguém, ou é aluno, ou é a família, ou é aluno, né? Tirou nota ruim, né? Então a culpa é do aluno. Do ponto de vista objetivo, as condições de trabalho, o controle disciplinar. Então, ela tem segundo o Celso Vasconcelos, né? A avaliação, como ela tem um vínculo pedagógico, ela tem, assim, 2 pontos principais. O primeiro é o subjetivo, né? Que eu, enquanto ser humano, eu quero colocar a culpa em alguém. Foi o aluno, foi a família que não ajudou. Mas no objetivo, aquele que realmente apresenta, que é o resultado, eu tenho que saber, eu tenho que fazer qual a condição de trabalho que eu estou fazendo? Qual a condição da disciplina, que o aluno indisciplinado ele também não aprende? Então, os educadores estão inovando na prática pedagógica, apontam como uma forma de superação
a isso tudo do vínculo alienado ao resgate da significação do estudo, dos conteúdos e a busca de uma metodologia participativa, em sala em que eles precisam de anotar, nota a fim de controlar os alunos, a fim de que eles não precisam de nota para controlar o aluno. Então, vão ficar quietos, vou dar uma prova difícil, aí todo mundo fica quietinho. Ganhar um aluno pela proposta pedagógica e não pela muleta das ameaças. Então, de que forma que a gente quer ganhar vocês? É a proposta que nós estamos fazendo, por exemplo, agora. Nossa proposta é trabalhar à distância. A gente permite o quê? Que vocês olhem o conteúdo para fazer as atividades, mas não do outro colega. Não é colando do outro colega, do seu material. Busca o seu material para fazer. Assim, a avaliação, como regulagem da aprendizagem, é tomada como base para reorientar a organização do trabalho pedagógico, que é o replanejamento. Quando eu fiz aquela avaliação, número 2 ou 3 parece, eu me lembro se é 2, não, é a 2, que todo mundo colou, eu me replanejei. Falei, não, agora cada um vai fazer uma questão. Por quê? Percebi que não deu certo. 4, avaliação e mudanças institucionais e sociais. Então, a transformação da avaliação não se restringe a um esforço isolado do professor, de jeito nenhum, né? É fruto de um trabalho coletivo. Por outro lado, o objetivo, assim, estruturas. Então, gente, essa mudança institucional, a estrutura da escola é importantíssima. Por exemplo, construção de novas formas de organização, rotinas, rituais, regras, a fim de que não seja preciso de cada instante a tomada de consciência e uma boa vontade de cada um, né? Eu não preciso estar toda hora mudando. Por quê? Porque os alunos não estão atendendo o professor. E essas estruturas, elas sintetizam o desejo do grupo num determinado momento. E certo que devemos estar atentos ao risco. Portanto, pedem abertura à superação, mas nem por isso são dispensáveis. Eu não preciso dispensar o que eu estou fazendo. Ao contrário, é a sua explicação, ou a minha explicação e a concretização que fornecerá o patamar para novas mudanças. Então, eu quero mudar. De que forma que eu vou mudar, não é? Então, a instituição deve ter uma forma de organização que seja inclusiva, que busque de todas as maneiras romper com qualquer subterfúgio que leve à exclusão. Vocês podem ver que nós estamos trabalhando tanto com inclusão, que eu estou buscando quem está me devendo, coitada da Célia e da Priscila, que vão atrás desses alunos que eu estou tentando incluir, né? Esse comprometimento dos educadores deve se traduzir em práticas concretas, em iniciativas, em negociações, regras, leis, ritos, vale dizer, numa nova cultura institucional, né? Como nós estamos longe, eu estou usando as duas institucionais, que é a Célia e a Priscila. O envolvimento da escola como um todo, também as estruturas administrativas e comunitárias, né, que eu estou fazendo, é a condição para a consolidação da mudança da avaliação. Então, quando a gente muda um pouco a avaliação, é porque alguma coisa não está dando certo. E nós concluímos enfatizando a importância absolutamente essencial da participação do professor no processo de mudança, na condição do sujeito e não do objeto, caminhando uma prática imitativa, que nós temos que correr da cultura da reprovação, ou reativa, uma mera aprovação, e a praxis transformadora, que é o ensino de qualidade democrática para todos. Quer dizer, significa que nós não podemos, né, nós não queremos que o ensino seja uma prática imitativa, né? Que vai ocorrer o quê? A cultura da reprovação.
Porque você não pensa, você faz aquilo que o professor fala. E vamos fazer uma reativa. Aprovação, todo mundo vai ser aprovado, porque eu não estou me preocupado com isso. Ou eu quero uma praxe transformadora. Eu quero que todo mundo, todo o ensino, leve a uma qualidade democrática para todos. É isso que a gente espera do ensino. Bem, então é isso que eu estou passando hoje, né? Nós vamos realmente trabalhar conteúdo mesmo. São esses, terminei meus conteúdos. Então, o que eu agora, nas próximas aulas, eu vou fazer? Eu ainda vou fazer, mas através, só por meio de slides, sem precisar falar. Gente, eu estou do lado da janela, eu moro na porta a minha casa é frente à rua. Então, essas pessoas que têm moto passam com a vergonha, né? Enfim, eu vou tentando pegar as questões de provas sobre Jussara Hoffmann, nós já fizemos, fazer de Lucchesi e agora do Celso Vasconcelos, para vocês entrarem num concurso espetacular. Um beijo no coração de todos, morrendo de saudade. Beijo e abraço.